Chegamos às finais da Copa do Mundo de Clubes. Não sei se você é de costume entender semifinais como as finais, mas assim são até faladas, pronunciadas, né? São as semifinais, as decisões para a grande decisão da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense e Chelsea jogam amanhã. O Chelsea que passou pelo Palmeiras. Vamos trazer um pouquinho desse jogo aqui também, porque foi a partida que eu ainda não trouxe pós de todos os jogos dos clubes brasileiros aqui no canal. Inclusive, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tavares. Se inscreva, compartilha com o teu amigo, tua amiga, deixa o like e vamos nessa. E na quarta tem a que muitos estão classificando como final antecipada entre PSG e Real Madrid. Eu considero uma final antecipada? Cara, acho que lucidamente não dá para falar que não é. É uma grandeza tanto de um Real Madrid que sempre chega nas competições e de um PSG atual campeão da Champions que entrou nesse Mundial com muita gana, né? Na derrota para o Botafogo, a entrevista do Marquinhos já entrega que o PSG foi para competir mesmo. O próprio PSG, né? Acho que na verdade essa entrevista foi depois da vitória para o Atlético de Madrid. Mas o próprio PSG contra o Botafogo na derrota, na única derrota até então, demonstrou muita vontade de querer virar aquele jogo, de estar incomodado com a derrota numa fase de grupos ainda. Acho que a ideia de acabar de ter vencido sua primeira Champions e a possibilidade de você vencer a primeira Copa do Mundo de Clubes deu uma energia a mais ao PSG, além de terem um time que tem, de ter conseguido fechar o placar contra o Bayern com 2 jogadores a menos. O jogo estava 1-0, 2 jogadores a menos, o PSG vai num contra-ataque com 2 ou 3, enfim, o Hakimi faz uma jogada espetacular, o Dembélé chapa e praticamente fala, ó, tô aqui, hein, disputa de melhor do mundo, estou aqui. A temporada falou muito pro Dembélé, a temporada do Dembélé falou muito para ele, e no Mundial, resolvendo um jogo como resolveu, assim, né, fechando esse placar, estrela de quem vai disputar, tá? Essa bola de ouro aí, ou o The Best, enfim. Vai ser um dos grandes concorrentes para melhor do mundo, o Dembélé. Então, um PSG que chegou com essa pompa, um Real Madrid que, cara, por pouco não foi para uma prorrogação inusitadíssima. É um 2-0 muito tranquilo durante toda a partida do Real Madrid. A partir dos 75 minutos do jogo contra o Dortmund, né? Que não contou com o irmão do Bellingham. Bellingham jogou pelo Real Madrid, o irmão do Dortmund, que acabou de chegar, estava suspenso, acabou não enfrentando, não tendo esse duelo, esse encontro de irmãos. Mas um jogo que estava sacramentado, e o Borussia faz um 2-1 e o Real Madrid responde na série de bola com um voleio de Mbappé por 3-1. Parecia que era uma grande definição do placar. O Dortmund consegue um gol de pênalti já nos minutos finais, né? E sem aquele, pô, falta pouco tempo. Do nada, uma bola achada na área, o Dortmund vai lá, consegue a finalização, não lembro quem finalizou. Mas o Courtois faz a defesa que fez. Então o Real Madrid é mais um time que chega, né, que veio fazendo sua parte, que tem o Gonçalo Garcia marcando, participando diretamente de gols ou gol ou assistência de todos os jogos do Real Madrid, salvo engano, deixa aqui nos comentários se não. Mas Juventus, mata-mata fez, Dortmund fez e toda a fase de grupos, né? Então, teve um jogo que ele deu só assistência, mas participação direta, contar assistência. O resto foram gols, 4 gols e uma assistência em 5 jogos. Esse é o Mundial de Gonçalo Garcia. O Rodrigo acabou entrando, não participou muito do jogo contra o Dortmund, tá nessa, né? Praticamente conversas aí, eu ia falar praticamente acertado, mas não sei se dá para falar praticamente acertado com o Arsenal. Conversas se iniciaram aí para o Rodrigo ir para o Arsenal. Acredito que seria até uma excelente opção para o próprio Rodrigo, né? Acho que o Arsenal vem contratando, né, desvinculando um pouco desse Mundial para a gente, né, citar esse caso aqui rapidamente. O Arsenal é um time que vem se acertando nas últimas Premier Leagues. Tem o Mikel Arteta já há algum tempo e agora conta com o Guequeres do Sporting, é, o Rodrigo vindo, o elenco que já tem, enfim, devem vir mais reforços. Né? Mas voltando para o Mundial, Fluminense e Chelsea de um lado, PSG e Real Madrid, a final antecipada
trazendo aqui, tratando lucidamente do outro. Quero muito que o Fluminense seja campeão, né? Não tenho essa, não torço pro Fluminense. Mas, cara, acho que é o grande tchan do Super Mundial, é o Fluminense. Tava nas quartas entre o Fluminense e Al Hilal, esse tchan, esse time que vinha surpreendendo e ao mesmo tempo mostrando o resultado, mostrando no campo, né? Não chegou de qualquer jeito, desacreditado no sapatinho. Entre os brasileiros, o Fluminense era o patinho feio, era o que foi porque ganhou a Libertadores, mas efetivamente na Copa do Mundo de Clubes não sabia muito o que estava fazendo. É o 8º colocado do Brasileirão, salvo engano. Ou 8º é o Botafogo, o Fluminense é o 6º, mas enfim, tá nessa zona ali de brigar por pré-Libertadores, né? Não é nenhuma briga de Libertadores direta ou título. O Fluminense que chega com talvez, e aí eu coloco que na minha visão é o elenco mais deficitário entre os clubes brasileiros, chega na grande semifinal para disputar contra o Chelsea um confronto que poderia ser entre Fluminense e Palmeiras e a gente já ter um brasileiro na final da Copa do Mundo de Clubes. Não aconteceu porque o Palmeiras fez um primeiro tempo muito abaixo e apesar do bom segundo tempo, apesar da estrela de Estevão aparecer, o primeiro tempo ruim do Palmeiras foi traduzido também no segundo gol do Chelsea, quando parecia que se encaminhava para prorrogação, com o Palmeiras melhorando no jogo, um balde de água fria, né? Era um desvio no GI, o Everton acaba deixando passar, dava para pegar aquela bola, dava para ter uma reação mais apurada, ou ter uma reação, né? A única reação que ele tem é movimentar um pouco a mão, mas tinha que ter o reflexo também do corpo ir junto para tentar buscar aquela bola. Aconteceu o que aconteceu, o Palmeiras tinha muitas condições, demonstrou, né, nesse Mundial que, no sentido de competir, né, e pelo chaveamento, poderia chegar, sim, ou na final ou na semifinal. Acabou que não aconteceu. O Chelsea tem um elenco também de muita qualidade, muita capacidade e recheado. Entrou o João Pedro, que acabou de ser contratado, né, que é lei do ex contra o Fluminense. Vamos ver se vai ser titular. Mas infelizmente o Palmeiras fica no meio do caminho com um golaço de Palmer, que não faltou marcação, o Palmer foi muito inteligente, é um cara que conseguiu sair da pressão em poucos toques, né? Muito mérito dele, né? No meio de tanta gente, em poucos toques ele se coloca na posição de chutar sem ninguém na frente, somente o Everton que estava no gol, e consegue uma boa finalização, fazendo 1-0. O Palmeiras empata com o Estevão, pé ruim, né? Finalizando muito bem. Estevão que vai para o Chelsea agora, depois da Copa do Mundo de Clubes, e, né, acaba sofrendo no final, quando o jogo parecia que ia para prorrogação. Talvez o primeiro tempo do Palmeiras bem abaixo, no sentido que eu mais elogio o Palmeiras, a virtude que eu mais vejo no Palmeiras de Abel Ferreira, a competitividade. O Palmeiras foi muito abaixo e acabou sendo refletido esse primeiro tempo no segundo gol do Chelsea, quando o Palmeiras estava melhor na partida. E sim, parecia que se encaminharia para a primeira disputa de pênalti da Copa do Mundo de Clubes, ainda não tivemos. Poucas prorrogações, né? E se tratando de pênalti, ainda não aconteceu, não ocorreu. Rapaziada, basicamente isso. Queria trazer um pouco aqui do jogo do Palmeiras, porque foi o que não comentei ainda. Teremos aí as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Espero que o Fluminense esteja na final, né? Trazendo alguns dados históricos aqui. Palmeiras se despede, né? Faltou incluir isso, sem vencer um europeu, empatou com o Porto, derrotado para o Chelsea. Nunca venceu um europeu depois de 51. Então talvez, não na memória dos jogadores, mas historicamente acaba pesando, né? Apesar de ter competido muito contra o Porto, merecido vencer, não consegue vencer. E acaba que é um dado que marca, né, por toda a ironia que rivais aprontam e apontam contra o Palmeiras. Outra situação é a de que em 3 equipes das 4 dessas semifinais, o Thiago Silva, capitão do Fluminense, é ídolo.
Fluminense, PSG e Chelsea. Real Madrid nunca jogou, senão acredito também que seria, que é um cara extra classe. E por que não uma lei do ex, né? Pra ajudar aí o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, a se classificar para uma inédita final da Copa do Mundo de Clubes. Cara, deixa aqui nos comentários se você tá torcendo ou não, né? Muita gente já parou de torcer pros brasileiros. Eu não tô nessa, não tenho essa comigo, mas entendo completamente quem deixou um pouco de lado. Principalmente se for rival, ou interestadual, ou estadual. E é isso. Fui, deixa o like, compartilha com teu amigo e tua amiga, se inscreve no canal, que deve passar por uma reformulação do nome, da logo, né? Mas os vídeos continuam por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tavares. Valeu, boa sorte aos tricolores. E se você torce para algum time europeu também, né? Tamo junto. Valeu.